Como que era a produção de açúcar no Brasil no início da colônia? É o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, eu sou o Leonardo, professor de História e de Atualidades, e semanalmente eu trago vídeos sobre esse tema para te ajudar a se preparar para o Enem, vestibulares e para concursos. Se você ainda não está inscrito no meu canal, por favor, se inscreve, deixa o like para você poder incentivar o meu trabalho e bora para a aula. Bom, essa aula faz parte da playlist de História do Brasil Colonial, que está disponível aqui no canal. Eu vou deixar marcado nos cards, é só você clicar lá e assistir as outras aulas. Bom, para a gente entender sobre a produção de açúcar aqui no Brasil, lá no comecinho da colônia, nós precisamos fazer algumas perguntas. Eu acho que a pergunta mais importante é por quê? Por que Portugal vai resolver produzir justamente açúcar aqui no Brasil? E essa é uma resposta que ela é simples, mas não é tão pequena, né? É uma resposta rápida. Nós temos que analisar alguns pontos, algumas coisas que estavam acontecendo ali naquele momento. Então, o primeiro ponto, pessoal, era garantir a posse da terra, garantir a posse da colônia. Por quê? Os primeiros 35 anos, mais ou menos, nós vamos chamar de período pré-colonial. O que é isso? Não havia, Portugal não havia ainda se estabelecido na colônia. Então, a única exploração que havia por aqui era a exploração do pau-brasil. Então, os portugueses vinham até o Brasil, pegavam a madeira que já tinha sido cortada pelos índios, carregavam os navios e voltavam para levar essa madeira para a Europa. Então, aqui no Brasil não havia uma colônia estabelecida, e isso dava brecha para que outros povos, para que outros países tentassem se estabelecer por aqui. Um exemplo disso eram os franceses no território do Rio de Janeiro, onde hoje é o Rio de Janeiro, que estabeleceram uma colônia lá, e também os holandeses no Nordeste, que também chegaram a estabelecer uma colônia. Então, Portugal se via ameaçada no sentido de perder a terra. Então, o primeiro passo é garantir a posse da terra. E para garantir a posse da terra, era necessário que Portugal começasse a colonizar o Brasil. Então, Portugal se vê obrigada a começar a colonizar o território brasileiro por volta ali do ano de 1534. Então, a colônia não era muito grande, pessoal. Então, ela vai aqui do Oceano Atlântico até o meridiano de Tordesilhas. Então, havia a necessidade de colonizar para poder garantir a terra. E para convencer alguns portugueses a largar tudo em Portugal e vir para o Brasil, havia necessidade de desenvolver um negócio, um negócio que fosse lucrativo. Ninguém ia largar tudo em Portugal para vir para o meio do mato para não ganhar nada, né? Então, havia necessidade de desenvolver um negócio lucrativo. E, naquele momento, o açúcar era um produto extremamente consumido, havia uma demanda muito grande no consumo de açúcar na Europa. Bom, e por que produzir açúcar aqui no Brasil? A gente já viu que a produção de açúcar era algo lucrativo, mas também haviam alguns fatores que contribuiriam para o sucesso dessa empreitada portuguesa. O primeiro aspecto era o aspecto natural, eram aspectos favoráveis ao cultivo de açúcar. Clima estável e quente, muito espaço para plantio da cana, então lavouras muito grandes, o que proporcionaria, o que faria com que a produção pudesse ser muito grande e com isso fosse mais barata. Então, primeiro, condições naturais favoráveis ao cultivo da cana. Bom, segundo é que Portugal já tinha também experiência na produção de açúcar numa outra colônia portuguesa na Ilha da Madeira. Então, Portugal já produzia bastante açúcar lá e eles já sabiam como fazer, então ficaria fácil trazer esse modelo de produção para cá também. Terceiro ponto é que o açúcar, como a gente já falou, era muito lucrativo, rendeu muito dinheiro. Bom, e o quarto ponto é que Portugal conseguiu estabelecer um acordo com os holandeses que ficariam responsáveis, pelo menos no começo, de distribuir a produção desse açúcar brasileiro. Então, os holandeses pegariam a produção e distribuiriam, venderiam esse açúcar por toda a Europa. E a venda, a distribuição, ela é muito lucrativa também. Então, Portugal
incentivaria a produção e os holandeses incentivariam o comércio. Bom, e toda a produção de açúcar, nesse momento, ela era centralizada e focada nos engenhos, né, que eram os locais aonde o açúcar era produzido. Os engenhos nada mais eram do que grandes fazendas com grandes plantações de cana-de-açúcar e com estruturas para produção do açúcar, né? E na colônia, logo nesse momento, nós não tínhamos cidades ou vilas, então toda a organização social ela se dava ao redor dessas fazendas. Então ali nós temos o surgimento de núcleos sociais, núcleos culturais, as primeiras manifestações culturais vão acontecer nessas fazendas e as questões administrativas da colônia também vão ser centralizadas nesse momento dentro dos engenhos, e aí surge a figura dos senhores de engenho, que eram as pessoas que mandavam em tudo. Eram os donos das fazendas, os donos dos escravos, eram eles que tinham poder, e esse poder inclusive se sobrepunha aos limites dos engenhos, então eles mandavam em muita coisa. E quando a gente fala sobre produção de açúcar, nós precisamos lembrar também dos trabalhadores, e eles eram divididos basicamente em duas categorias. A primeira era a dos escravos. Então, nesse momento, Portugal vai estabelecer uma rota fixa de comércio entre a África e o Brasil, um comércio de escravos. Nós vamos ter também o crescimento dessa mão de obra escrava africana. Além dos escravos, nós vamos ter também a presença de outros trabalhadores, que eu vou chamar aqui de trabalhadores especializados. Muitos deles, inclusive, assalariados, tinham salário. O primeiro é o mestre de açúcar, que era o responsável por dar o ponto do açúcar. Então, ele que fervia o caldo de cana para chegar até o ponto. Depois nós temos o purgador, que era a pessoa responsável por purificar a rapadura e efetivamente transformar ela em açúcar. Também vamos ter os agregados, que era uma espécie de faz-tudo. Eles prestavam todo tipo de serviço que os senhores de engenho pedissem para eles, mas principalmente ficar de olho nos escravos, tá? Que ficavam ali nas plantações e moendo a cana. Bom, e como que era a estrutura de um engenho, né? Como que o engenho era organizado? Basicamente, nós tínhamos uma casa muito grande, onde o senhor de engenho morava com a sua família, e uma estrutura de senzala, onde os escravos ficavam, e com isso a gente vai conhecer o termo Casa Grande Senzala, que é uma alusão ao livro do Gilberto Freire, que foi publicado em 1933, que narra a história do Brasil nesse período colonial, no período de escravidão. Então a casa grande é um casarão que poderia ser um sobrado ou uma casa térrea, onde o senhor de engenho morava, tá? Então era a construção mais luxuosa e mais bem acabada dessas fazendas. Nós também vamos ter as senzalas, que era onde os escravos ficavam, onde os escravos moravam. Eram construções bem rústicas, basicamente para que eles pudessem dormir e ficassem trancados, né? Ficassem abrigados durante a noite, durante o dia todos trabalhando, obviamente. Também nós vamos ter as moendas, tá? Que era onde a cana era moída, e as fornalhas, que é onde a cana era fervida, esse caldo era fervido para virar rapadura e depois açúcar. Então essas moendas tinham alguns modelos, poderiam ser esse modelo, poderia ser esse aqui de tração animal, ou esses aqui, ó, de tração humana, tá? Então os escravos ficavam girando esse mecanismo aqui para moer a cana e extrair o caldo para ser fervido. Bom, pessoal, então basicamente essa é a estrutura dos engenhos e da produção de cana-de-açúcar, tá? Eu vou ficando por aqui. Na próxima aula eu vou continuar falando sobre a mão de obra na colônia e a gente se vê por lá. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no meu canal, curte esse vídeo para apoiar o meu trabalho. Um grande abraço e até a próxima aula.